É um prazer estar aqui no seio de colegas, amigos e de uma associação prestigiada como é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Hospitais. Muitas vezes nós, na nossa voragem do dia-a-dia e do nosso trabalho cotidiano, esquecemos-nos de que no fim do nosso trabalho estão os doentes, os seus interesses e aquilo que corresponde a duas coisas que são fundamentais: o acesso a cuidados de saúde e a qualidade com que nós tratamos, cuidamos dos nossos doentes. E estas duas áreas, principalmente esta segunda, porque o acesso tem hoje em dia formas de medida e estamos todos muito atentos às questões do acesso, aos tempos de espera para cirurgia, aos tempos de espera para consulta, etc. Mas em relação ao apoio, eu diria, mais de relações humanas e de relações de natureza hoteleira com os nossos doentes, eu acho que ainda temos um grande percurso a fazer. Estamos longe de ter níveis, eu diria, satisfatórios de resposta. Ao nível da pontualidade, ao nível das relações humanas, e quando falo em relações humanas, falo no cumprimento, no profissionalismo com que falamos com os doentes. Agora, isto existe profissionalismo, nós não temos, e é tempo, e quando eu estive no Governo, essa matéria foi particularmente discutida com os sindicatos, é tempo de começarmos a pensar em criar uma formação sólida para este tipo de profissionais que fazem muita falta nos nossos hospitais e para os quais não temos, até agora, dado respostas condignas. Some years ago, I met a group of young people. Actually, we were looking out to have a meeting with our politicians, and we wanted to invite patients from many different areas of diseases, you might say. We had young cancer patients, we had young people with diabetes, we had lung disease, we had children born with heart diseases that was chronic, arthritis, and so on. And meeting them, I realized, okay, I've been hospitalized once. It was 2 days, I can live with not being involved too much, I suppose, if you look at it from that angle. But they had a life where they had many visits to hospitals, many days where they felt their diseases and so on. So that made me realize that this is something that we really have to take seriously, because to a lot of people it's not just a one-time thing. It's depending, their life is really depending on how we as hospitals and healthcare people, no matter where you are, you have a very big impact in these people's lives. And that's why, it's something that we really need to think about. And I agree with what you just said, Manuel, that we're probably not there yet in the hospitals, that we meet people the way we should so that they, feel that we involve them. But it's something we'd like to put emphasis on. Proximidade e envolvimento do cidadão. A proximidade, porque de facto é um valor dos cuidados primários, e neste momento os problemas de saúde adquiriram um novo paradigma que decorre de dois eventos na sociedade. Um é o envelhecimento, o outro é o aumento das doenças crónicas e as multimorbilidades que só por si trazem novos desafios ao atendimento, à forma como se faz a consulta, à forma como ouvimos o doente, aos tais múltiplos saberes que são precisos para poder entender o que é preciso fazer àquela pessoa. Portanto, isto torna mais complexa a prestação de cuidados. Não há dúvida nenhuma que o cancro é cada vez mais uma doença crónica, indiscutível. E, quanto a mim, já é o principal problema de saúde pública. Porquê? Porque nós vamos ter cada vez mais doentes, ou mais sobreviventes, se assim quiserem, que neste momento já é de um número, conforme vão ver, muito considerável. Portanto, vai ser uma doença crónica que se vai arrastar. E que se vai arrastar depois, saindo dos hospitais mais especializados ou menos especializados, vão para os clínicos gerais, para os médicos de família. E isto é um problema também grave. Eu não sei se os nossos médicos de família sem formação têm possibilidades, não só temporais, mas também têm possibilidades de saberem como é que vão seguir um doente oncológico.
Estes aspectos são aspectos que penso que não estão no horizonte neste momento de quem manda, digamos assim. Deve-nos fazer pensar a forma como nós estamos a tratar as pessoas com diabetes em Portugal. E isto implica, e a Eva também falou nisso, numa mudança de paradigma. O Dr. Manuel Lagarde também abordou essa questão. E essa mudança de paradigma, que se fala muito, que é do modelo crónico, do modelo de doença aguda para o modelo de doença crónica, tem que ser uma realidade. Esta equipa multidisciplinar, que na diabetes tem que ser uma realidade, deve incluir a pessoa com diabetes. Deve incluir a pessoa com diabetes. A pessoa com diabetes deve fazer parte da equipa multidisciplinar. Falou-se muito na questão do tempo, que o médico não tem com a pessoa, é verdade. Então, se isso é verdade, temos que arranjar esquemas diferentes, alternativos, disruptivos eventualmente, para fazer com que aquela pessoa consiga, de alguma forma, explanar aquilo que sente para a equipa multidisciplinar. A diabetes tem deste impacto todo, é uma doença silenciosa, 90% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 2, que a doença silenciosa é porque não tem uma sintomatologia muito agressiva e, portanto, vai evoluindo até haver as complicações que, de facto, são bastante danosas. Mas vou tentar partilhar convosco um projeto no qual tenho estado envolvida desde há um ano a esta parte, sensivelmente, um pouco mais, e por isso trago-vos aqui também uma relação com a pessoa, com o cidadão. Claro que a OMS, desde muito cedo, criou a World Alliance for Patient Safety e desde 2005 que também a própria OMS cria um movimento do Patients for Patient Safety. Isto faz com que o envolvimento do doente, do cidadão, seja uma realidade. Claro que nós sabemos que nos Estados Unidos estas coisas têm outros contornos, mas eu achei muito interessante, e voltando novamente a uma expressão que utilizou há pouco o professor Nabais, é dar voz à pessoa, dar voz ao cidadão. E isto é claramente muito importante. Ainda ontem alguém dizia, não vale a pena nós fazermos políticas se não perguntarmos ao doente se aquilo faz sentido, não é? Não vale a pena nós implementarmos melhorias se o próprio doente não tiver voz. E, portanto, esta voz do cidadão é extremamente importante. Hoje em dia existem uma série de estratégias e de intervenções já testadas e validadas no que diz respeito à gestão da segurança do doente envolvendo o cidadão. Como é que nós, numa sociedade que é uma sociedade de bem-estar, vamos resolver alguns problemas que temos hoje em cima da mesa? E entre esses problemas, alguns já foram aqui salientados, talvez os mais vincados sejam os que têm a ver com os problemas demográficos e os problemas da sustentabilidade, quer financeira, quer social, do nosso ecossistema neste domínio. E por isso é que eu prefiro falar mais em estado do welfare, o estado do bem-estar, do que propriamente no estado social, porque é esse estado de bem-estar que preocupa-nos a todos, o cumprimento dessa tarefa. E por isso a minha primeira nota é que é necessário termos aqui uma alteração ao nosso próprio modelo de organização. Nós não podemos continuar a separar o que é a segurança social do que é a saúde. Neste momento, claramente, são áreas onde nós sentimos muito, mas mesmo muito, o impacto. Esta sessão tem a ver com as estratégias para a cidadania nos hospitais portugueses. As estratégias para a cidadania começam muito antes de chegarmos aos hospitais todos, quer enquanto profissionais, quer enquanto doentes. São uma obrigação dos Estados criar as condições para que os cidadãos, de facto, possam exercer em plenitude as responsabilidades e os direitos da cidadania. E hoje vamos ouvir aqui 3 experiências muito diversas, em áreas muito diversas e até em locais diversos. E começar então por dizer-vos que foi-me solicitado que falasse um bocadinho sobre este acompanhamento do AVC, ou dos doentes com AVC, próximo da área da residência. Queria só dizer-vos que o AVC, o acidente vascular cerebral, continua de facto a ser a principal causa de morte em Portugal e a principal causa de morte de incapacidade permanente.
Sabemos também que, um ano após o AVC, 20 a 30% dos doentes ainda precisam de ajuda. Há um aumento da proporção de doentes idosos, portanto 65 ou mais anos. E, por outro lado, há uma estimativa para 2050 de que 34% da população seja, de facto, idosa, das quais 1 milhão, cá em Portugal, como é evidente que estamos a falar, corresponderá a indivíduos com idade maior ou igual a 80 anos. O espaço da criança no hospital pediátrico tem tempo e tempos. O tempo de um recém-nascido ou de um prematuro não é o mesmo de um adolescente e temos que saber respeitar esses tempos. Tem espaço e espaços, algum espaço para esses tempos e também espaços especiais para as crianças e para as famílias. Tem que ter um ambiente securizador e, ao mesmo tempo, que promova o movimento e a interatividade. Tem que ter, obviamente, profissionais treinados, nem outra coisa seria o contrário. E tem que haver cooperação com os serviços de adultos para determinadas técnicas que não se justificam, por maior que seja a dimensão do hospital, existirem no hospital pediátrico. Portanto, como tal, quanto a mim, com esta visão, com esta criatividade, o hospital pediátrico do futuro tem que estar integrado numa cidade sanitária. Mas tem que ser hospital das crianças, para as crianças, com profissionais para as crianças. Um conceito que emergiu exatamente no âmbito de redesenhar o sistema de saúde. O professor Michael Porter desenhou um conceito que é mais do que uma equação, é um framework mental, é um princípio de atuação naquilo que é a criação de valor no âmbito dos resultados que interessam ao doente e que custo é que é importante ter para que esses outcomes possam ser ajustados na cadeia total de cuidados. E por isso, nós sabemos que isto é uma mudança de paradigma, é uma mudança da cultura organizacional e temos que estar todos preparados, porque quando olhamos para aquilo que é a literatura de evidência face a este conceito, não podemos estar atrás, nem podemos negligenciar a presença de um conceito. E por isso, este conceito fundamentalmente baseia-se no alinhamento de todos os stakeholders, ou seja, de todas as pessoas que estão na capacidade de intervenção na produção destes resultados. Nós hoje estamos aqui numa área em que efetivamente envolver e educar o cidadão não é só fundamental, é exigido para termos futuro. E ao contrário daquilo que acontecia em 1975, quando eu fiz a minha primeira abordagem profissional nesta área, nós hoje temos melhores condições de vida, temos melhor educação, portanto somos mais letrados, e temos um grande impulso da tecnologia, além da evolução da técnica médica, da ciência médica e da tecnologia. Mas temos hoje a ajudar os cidadãos nesta matéria a tecnologia da informação, que é fundamental integrar nesta questão do envolver e educar o cidadão. Há dois focos que o BI traz ao pensar a governação clínica. O primeiro é interrogar os cidadãos e interrogar também os profissionais, que é pensar saúde. Nós até aos dias de hoje olhamos sempre para a informação e ao nível dos cuidados primários a informatização é bastante grande. A informação aparece muito como um armazém de dados, onde se registam, onde se prescreve os meios complementares de diagnóstico, onde se prescreve a medicação, mas sobretudo como armazém de dados. Passado estes anos todos, desde 2006 até hoje, é a altura de começar a olhar para estes dados e tentar algum conhecimento sobre eles e pensar a saúde e, sobretudo, planear a saúde. E daí que o BI tenha como fundamental e como grande objetivo isto, uma gestão do conhecimento e capacitar os profissionais para eles próprios fazerem um planeamento e uma avaliação do seu desempenho. Aqui foram traçados objetivos e os objetivos na altura e ao longo dos anos foram redefinidos. De facto, tem 3 pontos principais. É promover a participação, aumentar a literacia do cidadão para as questões da segurança dos cuidados de saúde, mas também aqui aumentar a literacia dos profissionais de saúde. O que nós queremos aqui é um pouco capacitar o cidadão, mas também capacitar os profissionais para estarem preparados para as questões e para o envolvimento do doente e da família nesta matéria. E, portanto, logo temos aqui que melhorar a cultura de segurança de todos.
Então, só muito rápido, algumas campanhas que fomos desenvolvendo, 2013 Stop Quedas, 2014 a segurança infantil, 2015 a medicação segura, 2016 identificação segura e depois percebemos, não, vamos aqui abranger algo mais transversal a todas as áreas de segurança do doente e também o seu envolvimento. Então, a campanha que começou em 2017 e percorre este ano, a construção e este percurso, é efetivamente o envolvimento do doente e da família, do próprio cidadão em geral, na sua segurança. Empowerment do cidadão e a adesão dos profissionais de saúde à lavagem das mãos. O que é que a literatura fala sobre isto? Diversos estudos, portanto, mostram, portanto, que o envolvimento do cidadão tem um efeito importante nos programas de adesão dos profissionais de saúde à lavagem das mãos. Que envolvimento deve ser esse? Portanto, aqui a questão é um bocadinho controversa, porque os estudos dizem que o cidadão, apesar de estar interessado, ele sente-se hesitante em participar, sente-se constrangido, por razões óbvias. De qualquer das formas, também há estudos que revelam, portanto, uma preocupação dos profissionais de saúde de que ter o cidadão a alertar o profissional de saúde da lavagem das mãos pode ser, digamos que inibidor da relação entre o profissional e o próprio cidadão. Portanto, aqui o empowerment, portanto, surge, portanto, como uma intervenção educativa direta e ultimamente têm surgido, portanto, estudos que defendem, portanto, que este envolvimento deve começar, portanto, por um envolvimento educativo, portanto, do próprio cidadão, porque ele aumenta, portanto, a confiança, portanto, dos participantes para fazerem pedidos de lavagem das mãos aos profissionais de saúde. A literacia em saúde, como nós todos já se foi aqui falado, é a capacidade que cada um tem sobre a toma de decisões informadas sobre a sua situação de saúde e também no que diz respeito à utilização dos serviços. Em Portugal, a promoção da literacia em saúde dos cidadãos tem vindo a ser assumida como uma prioridade das políticas de saúde e já também contemplada no Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e com revisão e extensão a 2020, em que refere que a literatura em saúde tem que ter uma cultura proativa no compromisso e autocontrole do cidadão, promovendo o seu empowerment nos cuidados e serviços de saúde. E neste seguimento foram enquadrados 2 programas de saúde que pretendem ser veículos transformadores com impacto nos sistemas, na integração de cuidados e na centralidade do cidadão, temas aqui tão falados ao longo destes dias. É uma experiência no terreno, tem como título o envolvimento do cidadão no acolhimento hospitalar. Inicialmente tratou-se de um protocolo assinado entre o Centro Hospitalar de Setúbal e a Ordem dos Enfermeiros, protocolos estes que a Ordem assinou com várias instituições com o objetivo de implementar e desenvolver projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem. A área que nós escolhemos foi o acolhimento do cidadão em contexto hospitalar. Foi uma área que surgiu também no decorrer de um questionário que nós implementámos no serviço e que foi uma área que identificámos como uma área a melhorar. Por outro lado, também reuniu o consenso de toda a equipa de enfermagem, no sentido em que consideramos que o primeiro contacto do cidadão, neste caso o doente e da família, com o internamento é fundamental para o estabelecimento de uma relação de confiança, de proximidade. E, por outro lado, também vários estudos e vários autores nos dizem que o processo de acolhimento é muito importante para a adesão, para o envolvimento e para a participação do cidadão nos cuidados de saúde. Muito obrigado a todos por esta maratona. Estamos em Portugal e, como sempre, com atrasos, portanto vou dispensar mais apresentações, até porque todos os oradores são conhecidos, todos sabem aquilo que têm desenvolvido ao longo das carreiras profissionais, que já, enfim, são longas, e vamos começar por ouvir o Dr. Luís Portela, como sabem, é o Presidente da Bial e da sua fundação. O primeiro medicamento de origem portuguesa a chegar ao mercado mundial teve origem em Bial, como sabem, o antiepilético Zuvinix, lançado em 2009, depois de 15 anos de um enorme investimento para nós,
e que felizmente hoje está a ser comercializado em dezenas de países, um pouco por toda a Europa, nos Estados Unidos e em muitos outros. O segundo medicamento de origem portuguesa também é de Bial, o antiparkinsoniano Ongentys, que começou a ser comercializado em Portugal em setembro passado, mas já estava na Alemanha desde outubro de 2016, tem vindo a ser comercializado na Europa, um investimento enorme também para nós, tem sido a ser comercializado já em diversos países europeus e estamos a preparar para o levar a todo o mundo. Com estes dois medicamentos, Bial colocou a bandeira portuguesa na inovação terapêutica global. Como podem ver, nos últimos 10 anos, foram 72 os produtos inovadores lançados no mercado global, de 28 empresas europeias, uma delas é Bial. Bem, a mim pediram para falar sobre o papel do hospital na centralidade do cidadão. Trago, em primeiro lugar, os cumprimentos dos nossos colaboradores para vocês, de todos eles, que são, digamos, verdadeiros heróis, que com as condições que têm num hospital, com infraestruturas tão degradadas e com condições tão limitadas, conseguirem dar o seu melhor, e talvez me tenham convidado porque, reparem, o nosso hospital está no centro da cidade. Puseram um hospital mesmo no centro da cidade. E o tema da centralidade, de facto, não devia ser num hospital. Alguns no tempo chamaram centros de saúde, porque provavelmente acharam que a saúde devia estar centrada nos centros de saúde e não no hospital. Mas reparem que não só puseram um hospital no centro da cidade, como ainda às quintas-feiras lhe metem uma feira à porta do hospital, que parece quase, transforma aquilo quase em Bagdá, e portanto à quinta-feira é aquela coisa do já agora vou ali ao hospital fazer umas análises e vou ver se o senhor doutor me vê aqui as tensões para ver se ando melhor. E portanto, realmente temos ali um problema grande, que é o problema de que as pessoas acharem que o centro está no hospital em vez de perceberem que não é ali que ele devia estar. Como sabem, o professor Sá Clarides foi, digamos, a cabeça deste programa do SNS Mais Proximidade, que visava sobretudo o tema deste congresso, centrar a mudança nas pessoas, que conhecem estes pilares que eram conhecidos, o desafio da integração, o percurso da vida dos doentes e os primeiros passos para o SNS, digamos, com alguns desafios importantes. Há uma catástrofe silenciosa que está a acontecer naquele território há décadas e nós estamos a fazer muito pouco para contrariar essa catástrofe. Este projeto nasce da constatação dessa realidade num conjunto de cidadãos que conheciam o SNS muito bem, e que queriam fazer algo de diferente para combater esta catástrofe, e pelo menos ajudar as pessoas que permanecem por lá. Nós criamos então o projeto Aldeias Humanitar. É um projeto humanitário de saúde e amparo social, conforme já referi. É um conceito de organização comunitária que ambiciona também a certificação de bairros, vilas e cidades amigas dos cidadãos. O contexto geográfico onde trabalhamos é fundamentalmente a comunidade intermunicipal do Douro. Estamos a falar de 250 mil habitantes, 19 concelhos. Que implicações para os direitos da recente viragem para aquilo que se tem designado o pós-humanismo? Então, se os direitos nasceram da condição do reconhecimento do humanismo, então, hoje, que nos é dito, estamos numa outra era, na era do pós-humanismo, como ficam os direitos neste caso? E como é que as relações corpóreas e afetivas do ser humano estão incorporadas no direito? E isto é fundamental e até gostaria de estabelecer aqui desde já uma ponte com o trabalho e com a reflexão que o Dr. Portela tem feito, e que é exatamente onde é que entram estas dimensões nos direitos. São mundos à parte. Temos hoje, digamos, a exigência de levarmos em linha de conta essas coisas e não deixar os direitos acantonados num conjunto de áreas e reservar para outras áreas a dimensão, quer corpórea, quer a dimensão afetiva, quer a dimensão, como diz, espiritual também. Então, se assim é, como é que incorporamos isto nesta concepção? Nós temos agora uma rápida entrega de um prémio da Celgene, uma das empresas farmacêuticas, um prémio que se destinou a trabalhos que foram feitos na área de incentivar as iniciativas da sociedade centradas, neste caso a pessoa com doença. Como sabem, o tema do nosso congresso foi exatamente o envolvimento do cidadão, não era do cidadão em global, mas portanto pensámos e bem que de facto um prémio destes estava perfeitamente incluído no que era o objetivo, e foi e tem sido, e para mim tem sido positivamente e muito positivo, de que fizéssemos aqui a cerimónia de entrega do prémio
nesta temática de incentivar as iniciativas da sociedade centradas na pessoa com doença, da Celgene, o prémio referente a 2018. O prémio referente a 2018. Portanto, de imediato, eu passava a palavra à diretora da Celgene. Deixem-me dizer-vos que é para mim um privilégio, tem sido muito gratificante trabalhar ao longo dos anos em investigação clínica, em medicamentos que foram, na realidade, transformadores de algumas das doenças da área da hemato-oncologia. Quisemos, com este prémio, distinguir projetos que fossem dedicados às pessoas com doença, mas que fossem especialmente desenvolvidos com os doentes, para os doentes e até avaliados pelos doentes. É este o core da especificidade deste prémio. Temos a presença dos laureados, que eu até vou pedir para se chegarem aqui para a mesa. Falar de um hospital hoje, e quando me foi apresentado o tema, eu lembrei-me daquela frase do Padre António Vieira, em que os ministros estavam à porta das cidades, ou deviam ser as cidades a estar à porta dos ministros? Mutatis mutandis. Hoje, as cidades estão à porta do hospital, mas será que no futuro não serão os hospitais que irão à porta dos cidadãos? E eu venho do outro lado da cidade, do outro lado do Rio, de Almada, onde foi referida o exemplo de um hospital de Tampa, nos Estados Unidos. Um hospital que há anos tinha 800 camas. Hoje tem 0 camas. E transformou-se numa enorme plataforma tecnológica para diagnóstico e tratamento, e os seus profissionais circulam por casa dos doentes a tratá-los. Especialización versus integración. ¿Hasta qué punto son compatibles? Y en ese sentido debemos reconocer que cuando abordamos la complejidad con un método reduccionista, domina el músculo del análisis. Pero una vez que hemos descompuesto la complejidad, necesitamos recomponer la intervención. Y por lo tanto, el proceso de creación de servicios, el ámbito clínico, implica un ejercicio de la síntesis. La compatibilidad entre análisis y síntesis va a depender de si somos capaces de descomponer esa complejidad sin que se creen adherencias o intereses que luego van a costar mucho recomponer la integración de la intervención. Que la integración exige siempre un gasto de energía, bien sea para vencer intereses o inercias, y por lo tanto hay que gestionar. Y la gestión de la integración sería ese proceso gerencial o gestor orientado a maximizar las ventajas de la división de tareas y minimizar el costo y esfuerzo de coordinar y motivar. Este sería, por lo tanto, el planteamiento. La alta especialización. Este es un tema que nos afecta especialmente. ¿Por qué? Porque estas especialidades cada vez más pequeñas, cada vez más vinculadas con un procedimiento, tienen el problema de la durabilidad. Si la subespecialización está ligada a una tecnología muy concreta, el cambio tecnológico puede arruinar ese proceso de generación de conocimiento. Necesitamos crear programas formativos troncales que ayuden a retroceder y avanzar. Necesitamos pasarelas que conecten especialidades. Necesitamos aumentar la porosidad entre fronteras tribales. Por lo tanto, esa es una tarea importante de las políticas educativas. O Dr. Filipe Novaes, que é diretor-geral das Telas e que vai fazer a entrega do prémio da melhor apresentação oral. Chamamos então aqui ao palco
a equipa que apresentou o trabalho Literacia em Saúde do Doente Cardíaco, cujos autores são Maria Inês Espírito Santo, Rui Ferreira, Cristina Soares e Fátima Farias. São do Centro Hospitalar Lisboa Central. Vamos então entregar o prémio para o melhor póster e chamamos a equipa do póster Cirurgia Ambulatória, envolvimento do doente na gestão da analgesia para o domicílio. A equipa de Cândida Ingá, Maria Diniz, Ana Marinho, Susana Marques, Nuno Cunha, Ana Madeira e Conceição Marques, Catarina Mendes. Venham receber o prémio. Eu tenho é que agradecer a todas as pessoas que tornaram possível fazermos este 7º Congresso. Começando logo por cima, pelo apoio. Foi para nós uma honra ter o alto patrocínio do Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E, efetivamente, eu chego ao fim e terei que dizer, parece que ficou bem claro que o envolvimento é necessário, é urgente e é possível. Até diria mais, é cada vez mais possível. Tendo isto em linha de conta, parece que ficou bem patente todas as apresentações que foram sendo feitas, que isto é, de facto, uma evidência, e ainda bem que é, porque o que nós queremos é envolver-nos a todos nas coisas. Deu trabalho, mas, de facto, a nossa recompensa foi termos a vossa presença.